Olá pessoal, estou de volta. Sou o professor Marcos Guimarães e hoje nós vamos falar sobre o PED 7. Vem comigo! Então, esse vídeo é para os alunos do 9º ano e o título desse projeto, desse plano de estudo dirigido é Respeito pelo Outro, primeiro passo para uma vida saudável. E aí, indo para a seção 5, que é a nossa sessão de matemática, a gente começa assim. Em 1974, um jovem professor de arquitetura de Budapeste, Hungria, chamado Erno Rubik, criou um objeto que não deveria ser possível. Mesmo após de ter sido girado, o cubo não quebrou ou se desmontou. Com adesivos coloridos em suas faces, o cubo foi embaralhado e assim surgiu o primeiro cubo de Rubik. O cubo mágico é vendido em lojas físicas e online e em suas propagandas há as seguintes dimensões de tamanho: 5,5 centímetros, 5,5 centímetros por 5,5 centímetros. Determine o volume desse incrível brinquedo. O volume de um cubo, pessoal, você calcula multiplicando, o lado, ou elevando o lado dele ao cubo, o aresta ao cubo, Se isso daqui vale 5,5, isso daqui também 5,5 e essa altura aqui também 5,5. Então você multiplica os três, 5,5 vezes 5,5 vezes 5,5, que você acha aí o volume e o resultado vai ser em centímetros cúbicos. A letra B, calcule a área de uma face do cubo. Então a área de um quadrado é base vezes altura ou a área também é dada como lado ao quadrado. Ou seja, 5,5 vezes 5,5 ou 5,5 ao quadrado. O resultado ficaria em centímetros quadrados. E a área total? Como é que eu faço? Se você sabe, a área de um quadrado, quantos quadrados eu tenho? Quantas faces eu tenho num cubo? São 6? Então é só multiplicar esse resultado por 6. E a letra D aí, ó, nas faces do cubo, há 9 quadrados, que são faces dos cubos menores. Cada cubo menor tem aresta de 1,83 centímetros aproximadamente. Determina o volume de cada cubo menor. Então, já expliquei aqui em cima como calculo o volume. Agora eu quero saber o volume de apenas um quadradinho desse aqui. Quadradinho não, cubo pequeno desse daí, tá? Continuando aí, o número 2, a gente tem o seguinte. A CNT, Confederação Nacional do Transporte, como entidade representativa do transporte brasileiro, compila, monitora e analisa dados relacionados ao setor de acidentes ambientais, econômicos, estatísticos, de investimentos e de produção de veículos e de implementos rodoviários. Por meio dos dados, é possível observar o panorama histórico, a situação atual e identificar tendências, com base nos dados do boletim de acidente da CNT apresentados abaixo. Responda as questões. Então, letra A. Entre os anos de 2007 a 2017, qual ano houve maior quantidade de acidentes? Então, você vai olhar aí, entre 2007 e entre 2017, 2007 e 2017, qual o ano que teve mais acidentes? Qual é a média de mortes entre os anos de 2010 a 2017? Ou seja, de 2010 até 2017, qual que é a média de mortos? Como é que você vai fazer isso? Olha, eu tenho aqui, ó, essa quantidade, você vai somar com essa, ó. Você vai somar todas as mortes, desse período que ele quer aqui, certo? O resultado final, depois que você somar isso tudo, eu vou colocar aqui entre parênteses, como se fosse uma expressão, você vai dividir por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque são 8 anos, certo? E aí você vai ter aqui a média de mortes. Qual a porcentagem da variação de acidentes ocorridos entre 2016 a 2017? Então, acidente. Como que eu calculo essa variação? De 2016, que é 96.363, e 2017, que é 89.396. Como é que você vai fazer isso, gente? Você vai pegar aí o que era
o que ficou, que é 89.396, e vai dividir pelo que era antes, 96.363. Suponha que isso daí dê 0,87 aproximadamente. É um exemplo, tá, gente? Só uma suposição isso daqui. Eu quero saber a variação. Como é que eu calculo a variação? Eu tenho 100%, né, menos 87%, que isso aqui corresponderia a 87%, né? Isso dá 13. Só que ele diminuiu ou ele aumentou? Ele diminuiu. Então, ó, menos 13%. Era 96, caiu para 89. Beleza? E aí, continuando aí, ó, letra D. Construa um gráfico de barras representando o número de feridos entre os anos de 2010 a 2017. Então, número de feridos. Você vai olhar essa informação aqui de baixo, ó. E você vai construir um gráfico de barras, né? Como que é o gráfico de barras? Aquele aqui é assim, ó, na horizontal, né? Você vai fazer o gráfico aqui na horizontal, ó. Suponha que aqui seja 2010, certo? Aí depois você tem que fazer o outro gráfico, 2011, do próximo ano. Né? Aí você vai fazer o gráfico aí, foi menor. Quanto? Né? E vai fazendo, e vai colocando aqui o total. Então aqui foi 103.138, ó. 103.138. O outro já foi 104, então tá errado. Esse aqui ele teria que estar além, né? E aí você colocaria aí 104.448. E aí você faria dos outros anos também. Tá, pessoal? Bem caprichado, com régua, direitinho. Continuando aí, o próximo exercício, a letra E, na verdade, fala assim, ó. Vamos conscientizar? Crie um infográfico em forma de cartaz para conscientizar a comunidade sobre os cuidados que temos que ter ao falar de trânsito. Nesse trabalho, foque nas estratégias para um trânsito saudável e seguro. Porém, também chame a atenção usando alguma informação da tabela. Tire foto do seu infográfico e compartilhe nas redes sociais com a hashtag Trânsito Seguro SMEBM. Então você vai fazer um infográfico, você vai fazer um cartaz chamativo, conscientizando a população sobre o que fazer para ter um trânsito seguro, saudável. Né? E você pode chamar a atenção das pessoas usando as informações daquela tabela, que são alarmantes. Né? São muitos casos aí de mortes, de feridos e de acidentes. O número 3 fala o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro define sinalização de trânsito como sendo um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos, né, de segurança colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e pedestres que nele circulam. Considere uma via com velocidade máxima permitida de 80 km por hora e responda as perguntas. Letra A. Quantos quilômetros um carro percorreria durante 7 horas, mantendo constante a velocidade permitida da via? Ou seja, em cada hora ele anda 80 km, né? Então você faria aí o quê? 7 vezes 80. Porque aí você vai ter aí quantos quilômetros ele percorre. Um carro se desloca a 20% acima da velocidade permitida. Qual é a velocidade desse carro? Então você calcularia o quê? 20% de 80. O resultado que der aqui, você vai somar com 80, que aí você vai ter a velocidade que ele estava. Faça uma pesquisa sobre as multas de velocidade. Construa uma tabela relacionando o grau de gravidade, o percentual, o valor da multa e os pontos perdidos na CNH. Então você vai procurar aí o grau de gravidade, se é leve, gravíssima, tem lá, né, o percentual, né, que ele relaciona esse percentual a mais, e o valor da multa, e os pontos que perdem aí na carteira de habilitação, tá? Só fazer uma pesquisa e construir uma tabela com essas informações. E a letra D. Um carro com velocidade de 100 km nessa via está sujeito a receber que tipo de multa? Você só consegue responder essa questão fazendo a letra C. Né? Responda informando o grau de gravidade da multa, o valor a ser pago e os pontos perdidos na CNH. Ou seja, 100 km por hora ele está 20 km por hora acima. Né? Esses 20 km
por hora a mais corresponde a quantos por cento? Como é que você pode fazer? Você vai pegar o 20 e vai dividir por 80. Supõe aí que dê 0,34. Não é isso, tá? Não é isso, ó. É só uma suposição. O que vai acontecer aí? Significa que isso é 34%. E aí, de acordo com a tabela da letra C, você sabe aí o grau da multa, né? O valor, os pontos perdidos e tudo mais. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.